Fala rapaziada, beleza? Rogério Lacerda trazendo mais um vídeo para você nesse canal. Hoje eu vou trazer top 20 as mais belas capas, na minha opinião, sabe? As capas que mais me deixam impactados. É uma coisa muito difícil de fazer, são bilhões de capas extraordinárias, né? Mas eu vou falar daquelas que quando eu olhei assim na loja, na hora de comprar o disco, eu fiquei assim impactado. Então, vou falar aqui das minhas 20 sem ordem de preferência, né? Vou trazer as 20 aqui. Não são capas icônicas não, tá? Eu vou falando para você que você vai esperar alguma capa icônica de algum disco icônico. Eu vou fazer um vídeo, de repente semana que vem, falando de 20 capas icônicas, capas que são reconhecíveis em qualquer lugar do planeta Terra ou fora da Terra. Mas hoje eu vou falar das 20 capas que mais me agradam visualmente falando, beleza galera? Então vamos aí, nosso top 20, graças a Deus você, né, foi tocado no seu coração e deu seu like. Você que não é inscrito, por favor nos ajude a trazer cada vez mais vídeos falando dessas coisas que mais nos agradam, que é a cultura musical, filmes e afins. Vamos lá? Então começando aqui a nossa lista com a capa do Supertramp. Eu adoro a capa do Crime of Century, do Crisis, What's Crisis, mas a capa do Supertramp que mais me agrada e me faz ficar assim de cara olhando para ela é a do último disco com a formação clássica, que é a capa do grande disco Famous Last Words. Essa capa eu acho ela muito legal, cara, muito bacana. Esse cara nessa corda bamba com essa tesoura aí. Eu tenho um DVD do Supertramp que inclusive o show começa com essa imagem, esse vídeo, cara, é muito legal. Então tá aqui pra mim na lista a capa do Supertramp, disco de 1993, último com a formação clássica Famous Last Words. Na sequência eu vou trazer a capa do Eloy, cara, eu adoro a capa do Silent Cries, Mighty Echoes, cara, eu acho essa capa muito legal. Esse desenho aí, esqueci de dizer, a capa do Supertramp é criada pelo Mike Dowd, tá? Essa capa aí do nosso grande Eloy também eu acho fantástica, essa capa. Alguns preferem do Ocean, que também é uma capa, né, bacana, mas é capa icônica, né? A gente vai deixar as capas icônicas para o outro vídeo. Aqui são capas que me agradam, né? E essa capa aqui foi criada pelo Winfried Heimbacher, alemão, o Winfried Heimbacher. Se eu estiver falando errado, alguém me corrija aí, por favor. Faz aquelas letrinhas tudo, vai botando sílaba por sílaba ali no texto ali, do alemão aí, o Winfried Heimbacher, que foi o grande criador da capa desse disco fantástico do Eloy, disco de 79, o grande Silent Cries, Mighty Echoes. Em seguida nós vamos com a capa do Asia, cara, o segundo álbum do Asia, o Alpha. Fantástica essa capa aí, essa capa foi criada, dá para você ver, pelo grande Roger Dean. Roger Dean, um dos maiores criadores de capa do Reino Unido. Você pode conferir, eu acho essa capa muito bonita, cara, essa capa do Asia. Concorda comigo? Concorda, né? Capa espetacular, assim como o disco também o é. Em seguida nós vamos com o Rhapsody of Fire, com o disco Power of the Dragon Flame, cara. É uma capa muito, eu acho essa capa muito bacana. E, cara, não é só pela capa, você pega todo o material dentro da capa, todo o material dentro da capa é fantástico. Tudo. Olha que legal. CD, todo o material é uma coisa espetaculante. Tudo não tem só os desenhos, né? Não tem só os desenhos da capa, tem desenhos fantásticos. Olha esse desenho aqui. Não, esse aqui não é desenho não, esse é o cara que é feio mesmo. Eu acho espetacular, cara, esse trabalho. Tem até um mapa da Terra-média aqui do Luca Turillo.
ao Fablione, seu lugar de conforto, o Rhapsody. Eu acho muito legal, cara, os desenhos dessa capa aqui, eu acho fantástica. Então tá aqui na minha lista também o trabalho do Rhapsody of Fire. O cara que desenhou essa capa foi o Mark Kleinert, desenhista da mais alta qualidade. Em seguida nós vamos aí com o Muse. Cara, olha a capa do The Resistance. Olha essa capa do Muse, eu acho ela muito interessante, cara. Claro que tem um trabalho gráfico aí, mas foi muito bem bolado aí pelo Scott Bandel, né? Muito legal, né, cara, essa capa, eu achei muito interessante. O disco também é bem legal. Tá aqui na minha lista. Elton John, Captain Fantastic e aquela opção de coisa que tem no título. Olha que capa maneira também do Elton John, cara. Parece uma confusão, mas quando tu vê, tu entende. Essa capa foi criada pelo Alan Aldridge. O Alan Aldridge, ele é especialista em desenhos surreais aí. Ficou bem bacana essa capa do Capitão Fantástico. Você concorda ou não concorda? Se concorda, dê o seu like aqui para ajudar o canal. OMD, com o disco Sugar Tax de 1991. Eu adoro esse disco, cara. Eu levaria esse disco para uma ilha deserta. Para mim é um disco de synth pop perfeito. E essa capa, você pode dizer assim, cara, mas não tem nada nessa capa. A capa é esquisita, a capa ela é tirada de um convite, de uma exposição de arte moderna. Alguns acreditavam que era algo como petróleo, alguma coisa assim. Ela foi fotografada pelo Trevor Kay, que disse que foi uma honra participar aí do disco do OMD, o Sugar Takes, cara. Se você não conhece o Sugar Takes, cai dentro, que é um descasso. Em seguida, o Faith No More. Eu gosto da capa do Angel Dust, eu acho essa capa maneira, acho bem legal. A capa também é criada aí pelo Werner Klutzheim, a fotografia dele, né? Do pássaro tá aí na capa. E é um descasso também. Esse é o segundo disco com Mike Patton. Capa maneira, hein? Eu gosto. Michael Jackson traz aí o seu disco Dangerous. Olha que capa, cara. Né? Cara, que capa bacana. Nossa, essa capa é muito legal, cara. É a capa pelo Mark Ryden. Uma super capa muito bacana, né? Colorida, cara. Desde a primeira vez que eu vi a capa desse disco, eu fiquei de cara. Achei fantástico, espetaculante. E tá aqui na minha lista. Não podia faltar Marillion aí com a sua capa espetacular aí, com o grande Mark Wilkinson, que foi responsável de por várias capas do Marillion, e essa aí também, espetacular essa capa, fantástica, né? Muito bacana, né? Merece ou não merece? Merece. Depeche Mode também, os primeiros discos aí, teve suas capas aí criadas pelo Brian Griffith também. Fez capas espetaculares, o disco Speak and Spell, Construction Time Again, Some Great Reward. Mas a mais bonita para mim é dessa aí, do Broken Frame, a Broken Frame, disco de 82, o segundo disco do Depeche Mode. Também a capa bacana demais. Deixa eu ver se aqui no meu encarte tem algumas coisas a mais aqui. Tem essa capa aqui no fundo, mas não tem. Engraçado que não tem aqui nenhuma capa do Anton Corbijn, que é um dos grandes designers de capa aí. Fez a última capa do disco do David Gilmour, né? Fez várias capas do Depeche Mode, do U2, mas não tem nenhuma capa dele que para mim se destacou tanto quanto essas aqui. Vai vendo. Dream Theater, o Images and Words, capa criada aí pelo Larry Fremantle e o Dan Muro. Olha que capa legal, cara. A fotografia ela foi tirada pelo Dan Muro e o resto do trabalho gráfico ele foi criado pelo Larry Fremantle. Capa espetacular, olha que capa bonita. Vai pra cá, olha que capa bonita. Que legal, né? Muito bacana. O Dream Theater também tem várias capas espetaculares. Eu gosto da capa do Falling into Infinity, que foi criada pelo Storm Thorgerson, mas essa aqui ganhou. Desculpa aí, Storm. Em sequência, nós vamos aí falar no Storm, Pink Floyd,
com a capa do I. Aubrey Powell, a capa do disco Wish You Were Here de 1975. Não é a capa mais icônica, mas para mim é a capa mais bonita do Pink Floyd, cara. Eu acho esse desenho, essa foto muito criativa. Ela diz muita coisa e o trabalho aqui no interior também eu acho muito legal, cara, muito legal. Todas as fotos que tem aqui, ó, olha que capa legal. Cara invisível dentro do... Todo o trabalho, todo o design desse disco é fantástico, olha, isso aqui. Aí a máquina, welcome to the machine. Olha que viagem. Pink Floyd, tem que ser, né? Aí, ó. E, cara, que foto, cara, que capa aí criada. Olha esse cara mergulhando aqui no espelho d'água. Maravilhoso, cara. Pink Floyd realmente arrebenta. E essa capa, eu acho essa capa espetacular. Melhor capa para mim do Pink Floyd. Em seguida nós vamos aí também com a banda americana de hard rock chamada Rival Sons. Esse é o segundo disco deles, cara. Essa capa aqui foi criada pelo Storm Thorgerson da Hipnose, esse mesmo que faz as capas do Pink Floyd, cara. Essa capa é muito bacana. Nossa, essa capa sempre achei, desde que vi o disco a primeira vez, sempre achei essa capa muito bacana. Você não conhece do Rival Sons? Rival Sons, aliás, dá uma catada aqui, tem um negócio de blues, um rock clássico, um hard rock americano mesmo, mas tem um som bem bacana. Esse aqui é o segundo disco, muito bacana. O nome do disco é Pressure and Time, de 2011, disco muito bom. Tá aqui na nossa lista. Em seguida eu vou com a capa do Dark Moor, do disco Ars Music, que é a capa de um disco deles, que eu acho que é o antepenúltimo disco. Acho a capa muito bonita, cara, essa capa muito legal, parece um pouco com as capas do Mark Wilkinson, que ele fez lá pro Marília, não parece? Quem criou essa capa foi a Natalia Swelling, é porque não tem Natália, Natalia Swelling, tá aqui na minha lista. Então essa capa bacana, não é bacana? Eu acho essa capa muito bonita, bem feita. Em seguida o grande Iron Maiden com a capa do Somewhere in Time, não tinha como ser outra. Para mim, alguns acham que é do Power Slave, cara. Eu acho a capa do Somewhere in Time muito legal, cara, uma capa muito cheia de detalhe, muito bacana. Então tá aqui na minha lista essa verdadeira obra de arte, cara, a la Blade Runner. Conhece, né? Tu sabe, uma capa maravilhosa. Capa do Derek Higgs. Falar em Derek Higgs, nós vamos aí com a capa também do Stratovarius. Vou pegar aqui também essa capa aqui desse disco aqui, ó. Eu acho essa capa muito bacana, cara. Tá aí do lado pra você ver. Também é do Derek Higgs, faz as capas do Iron Maiden, né? O Elements Parte 1, descasso aí do Stratovarius, cara. Esse disco é muito legal. A capa do Parte 2 também é bem parecida, mas a Parte 1 é muito legal. Então tá aqui, cara, essa capa bacana. Tem um desenho aqui, se eu não me lembro, se eu não me engano, muito legal também. Cadê? A mulher pegando fogo. Aqui, ó, esse desenho eu acho muito bacana. Derek Higgs. Tá aqui então na minha lista. Stratovarius com a capa do Elements Part 1. Muito legal, Derek Higgs mandando muito. Das três últimas capas aqui do nosso vídeo, a capa do Yes Fragile. Roger Dean também mandando muito bem, cara. Eu acho essa capa muito bacana. Acho essa capa bonita demais. E tá aqui na minha lista, cara. E pra mim também é o melhor disco do Yes, pra mim, até hoje, né? Eu gosto muito desse disco, pra mim é um clássico absoluto. Tá aqui. Em seguida eu vou também com a capa do Some Storm. Some Storm é um projeto de AOR, Melodic Rock, criado pelo Dennis Ward, produtor do Angra, do Halloween,
e de tantas outras bandas, do Place Vendôme, Unisonic. Cara, é um monstro. Ele também produziu essa banda aqui com os vocais de quem? Do grande Joe Lynn Turner, que ficou na banda durante 4 álbuns, né? Eu gosto muito desse álbum aqui, pra mim é um dos melhores álbuns de AOR de todos os tempos, House of Dreams. Cara, essa capa eu acho ela muito bonita. Ela foi criada aí pelo grande Carl André Baxton. Cara, que capa maravilhosa ali. Muito bacana. Eu tenho conhecido que disse que deu vontade de ser designer de capas por conta dessa capa, acredita? Pois é verdade. E para fechar nossa lista aqui, a capa que é irreverente, mas eu acho ela muito bem. Eu como desenhista, cara, eu acho essa capa aqui muito detalhada, muito bacana, que é a capa do Better Than Whole, do Halloween, a capa da bruxinha, né? Tá do lado aí, você tá vendo aí. Cara, eu acho essa capa espetaculante, cara, eu acho ela muito bem detalhada, cara, acho irreverente, porém um trabalho, não é a melhor capa aqui do vídeo não, tô dizendo que é uma capa extraordinária, eu gosto muito. Quem desenhou essa capa foi o Rainer Laus, alemão, né? Creio eu, se eu estiver enganado vocês me corrijam, mas a banda alemã, todo mundo ali alemão, é o Rainer Laus, que o Laus, que é o grande designer dessa capa espetacular, desenhou pela todo o encarte do disco e é fantástico, desenhista de mão cheia. Então tá aqui minha lista, top 20 capas que eu mais acho legal, na minha opinião. E semana que vem então eu vou lançar aqui um vídeo com as 20 capas mais emblemáticas, né? As capas mais reconhecíveis de todos os tempos aqui no nosso canal. Valeu? Então, um forte abraço, obrigado pelo seu like, pela sua inscrição, comente, compartilhe o vídeo e vamos que vamos!